problema brasileiro é não a educação, eu diria, mas a falta da educação suficiente, necessária para que a gente tenha a transformação do Brasil. O percentual feminino maior, o que indicia não só uma capacidade ativa maior, como uma capacidade passiva de serem eleitas. Candidatos e partidos políticos não poderão usar crianças em panfletagens, exposição de faixas, pesquisas em casas ou comércios. Em casa somos 4 pessoas e o consumo procura economizar, mas não adianta. Boa noite. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal deu início hoje ao segundo semestre de trabalhos no plenário da Corte. A abertura foi pela manhã, consequência de julgamentos. À tarde, os ministros julgaram a exigência da idade mínima para o ingresso de crianças nos ensinos infantil e fundamental. A repórter Carla Lucena acompanhou os trabalhos e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Então, foi isso mesmo. Agora à tarde, os ministros concluíram o julgamento de 2 ações que tratam sobre a exigência de idade mínima para que as crianças entrem no ensino infantil e fundamental. Lembrando que uma dessas ações começou a ser julgada em setembro do ano passado. O tema voltou ao plenário em maio deste ano, quando foi chamada a segunda ação. E olha só como é que ficou o resultado. Em relação à exigência de idade mínima de 4 anos para o ensino infantil e 6 anos para o ensino fundamental, todos os ministros consideraram que a legislação que estabelece essa idade mínima é constitucional. Os ministros divergiram em relação a apenas um ponto, que trata sobre o corte etário. Isso porque uma resolução do Conselho Nacional de Educação estabeleceu que a idade mínima deve estar completa até o dia 31 de março do ano da matrícula. Hoje o julgamento voltou a ficar empatado, mas por maioria 6-5, os ministros mantiveram a resolução do Conselho Nacional de Educação, ou seja, mantiveram a data de corte até o dia 31 de março de cada ano. Na sessão de hoje votaram os ministros Marco Aurélio, que tinha pedido vista, Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, como vamos ver na reportagem. O julgamento foi retomado com voto do ministro Marco Aurélio, que considerou constitucional a exigência de idade mínima para o ingresso no ensino infantil e fundamental. O ministro se uniu aos colegas Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Eles votaram em maio deste ano e validaram a resolução do Ministério da Educação, que estabelece o corte etário em 31 de março. Ou seja, os alunos têm que ter 4 ou 6 anos completos até esta data para serem matriculados. Caso a criança de 3 anos não complete 4 até 31 de março do ano da matrícula, garante-se o acesso à educação infantil por meio de creches. Caso a de 5 anos não alcance 6, o ingresso dá-se junto à pré-escola. Artigo 30, inciso 1 e 2 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O ministro Celso de Mello empatou novamente o julgamento sobre a data de corte. Assim como os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Dias Toffoli, o único critério deveria ser apenas o da idade, independentemente do mês que ela foi completada. De que adianta garantir-se a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, se não se assegura também ao cidadão o direito à instrução, o direito à educação? A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, desempatou o julgamento. Ela destacou a importância da educação como forma de transformar o país. A ministra disse que definir uma data de corte reflete diretamente na organização do sistema educacional para garantir o acesso de todas as crianças brasileiras. O grande problema brasileiro é não a educação, eu diria, mas a falta da educação suficiente, necessária para que a gente tenha a transformação do Brasil. E negar a uma pessoa, especialmente a uma criança, que o Brasil já negou e continua negando de maneira suficiente tantas vezes, a educação formal, é negar a ela não a capacidade apenas de exercer a sua liberdade, mas de se libertar de condições que não são aquelas constitucionalmente previstas.
Carla, estamos falando agora da sessão da tarde, né? Mas a abertura foi pela manhã em sessão extraordinária, não é mesmo? Foi isso mesmo, Érica. Na abertura e também no reinício dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia inicialmente deu as boas-vindas aos demais ministros. Em seguida, ela falou da importância do respeito à democracia e também à Constituição Federal e às decisões do Judiciário para manter a democracia no país. Vamos acompanhar agora um trecho da fala da ministra. Neste tempo de grandes preocupações para todos nós, cidadãos brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades, eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e principalmente comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para trazer outros detalhes da sessão. Boa noite, Gisele. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Gisele. Como a gente viu aí na reportagem da Carla, a sessão de hoje teve um tema único, né, hoje à tarde. Um tema único, Érica, em pauta, duas ações. Uma ação declaratória de constitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A grande discussão foi a retomada do julgamento, inclusive para a conclusão do julgamento dessas duas ações, que tratavam exatamente sobre essa idade mínima para ingresso no ensino infantil e no ensino fundamental. Então, questionava-se a Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Havia, então, um pedido no sentido de que fosse declarada constitucional a idade mínima de 6 anos para o ensino fundamental e a idade mínima de 4 anos para a educação infantil. Mas também, além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, duas resoluções do Conselho Nacional de Justiça estabeleciam um marco temporal. Ou seja, para cursar o ensino fundamental, seria necessário que a criança completasse 6 anos até o início do semestre letivo. Então, e para o ensino infantil, que ela tivesse completado, então, a idade de 4 anos. Tudo dentro desse marco temporal até dia 31 de março. A grande discussão era exatamente saber se haveria necessidade de se estipular um prazo para que essas crianças completassem essas idades previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou se era possível, assim, a partir do momento em que ela completasse 6 anos, independentemente do mês, ou seja, completou 6 anos, durante o ano letivo, poderia cursar o ensino fundamental. A maioria dos ministros, e essa foi a posição vencedora, entendeu que essa idade de 6 e de 4 anos, ela é plenamente constitucional, e aí, nesse ponto, não foi uma decisão por maioria, foi por unanimidade, mas no que diz respeito ao prazo, houve uma decisão por maioria, entendendo correta a aplicação do prazo, até para uniformizar a educação infantil e fundamental no Brasil, porque havia muitas situações diferentes, porque esse tipo de assunto acabou demandando muito ao judiciário, porque pais queriam que seus filhos ingressassem em idade inferior no ensino fundamental e havia decisões concedendo. Então, havia situações muito distintas. Por isso, a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal para unificar e nivelar essa questão no que diz respeito ao ingresso no ensino, tanto da educação infantil quanto no ensino fundamental. Gisele, a gente começou hoje um novo semestre do Judiciário, mas nós estamos caminhando também para um final de gestão da ministra Carmen Lúcia à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal. Qual a expectativa para essas próximas semanas? No dia 12 de setembro, a ministra Carmen Lúcia, inclusive, completa 2 anos de gestão à frente aqui como presidente da mais alta corte do país. Durante esse período, nós tivemos julgamentos extremamente importantes e a ministra, inclusive, a partir de então, nós temos aí pouco mais de 40 dias para o término da sua gestão. Alguns processos de relevância social foram pautados, nós temos aí uma pauta vasta, inclusive com sessões extraordinárias, plenárias, todas as quartas-feiras pela manhã. Dentre os temas, eu poderia citar a constitucionalidade do home student, e do homeschooling, que é a possibilidade dos próprios pais educarem seus filhos sem ter que matriculá-los em colégio particular ou em escola pública, e também a possibilidade, por exemplo, um outro exemplo que eu posso citar, da utilização de animais
como sacrifício em religiões de matriz africana. Então, são temas, tem outros temas que serão provavelmente chamados a julgamento pelo plenário até o dia 12 de setembro, que nós já temos uma pauta que pode, inclusive, ser consultada no site do Supremo. Amanhã, quinta-feira, sessão só à tarde, né? Exatamente, só à tarde. Obrigado pela presença, Gisele. Eu que agradeço. E no começo da sessão desta tarde, o plenário do STF elegeu o ministro Edson Fachin como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Proclamo, portanto, eleito para o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, a quem, em nome de todos os membros deste tribunal, em meu próprio nome, cumprimento, desejando que seja um período muito feliz para Vossa Excelência, de um trabalho profícuo, como é próprio de todo o desempenho que tem em todos os cargos que exerceu, e espero realmente que neste período, especialmente eleitoral, que Vossa Excelência seja muito feliz e contribua, como é certo que contribuirá, para o Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço Vossa Excelência e a confiança dos eminentes pares. E hoje também tem sessão plenária de abertura de trabalhos no TSE logo mais. O repórter Henrique Amaral está lá e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. A sessão de abertura do segundo semestre forense aqui no TSE começa logo mais às 7 horas da noite. Os ministros devem julgar 21 processos na sessão de daqui a pouco. E os destaques ficam com 2 recursos que tratam sobre as prestações de contas dos diretórios estaduais de Goiás e de São Paulo do Partido Progressista, o PP. Lembrando também que hoje começa o prazo para que veículos de comunicação se credenciem no Centro de Divulgação das Eleições de 2018. Para isso, basta as empresas preencherem o formulário eletrônico que está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Henrique. E você vai ver a seguir. Recomendação conjunta orienta candidatos a não usarem crianças em panfletagens nas eleições. Candidatos e partidos políticos não poderão usar crianças em panfletagens, exposição de faixas, pesquisas em casas ou comércios. Recomendação impede candidatos de usar crianças para panfletar, expor faixas ou realizar pesquisas nessas eleições. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso assinaram uma recomendação conjunta com uma série de ações para prevenir o trabalho infantil nas eleições. Ou seja, candidatos e partidos políticos não poderão usar crianças em panfletagens, exposição de faixas, pesquisas em casas ou comércios. A recomendação foi enviada para todos os diretórios de partidos políticos do estado de Mato Grosso e ainda diz que contratos com empresas terceirizadas que usem trabalho infantil devem ser interrompidos imediatamente. A Justiça Eleitoral apresentou uma radiografia do eleitorado brasileiro. Os dados indicam um crescimento de mais de 3% desde a eleição de 2014. O Brasil tem mais de 147 milhões de eleitores. Os dados divulgados pela Justiça Eleitoral mostram que houve um crescimento de 3,14% em relação ao número de eleitores em 2014. No exterior, também houve um crescimento do eleitorado. Passou de pouco mais de 354 mil eleitores para mais de 500 mil, um crescimento de 41,37%. A pesquisa foi apresentada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, na inauguração do Centro de Divulgação das Eleições. Na oportunidade, o ministro Luiz Fux também destacou que o eleitorado feminino é maior. Nós temos as mulheres na maioria do eleitorado brasileiro, cerca de 77 milhões. Já o gênero masculino reúne 70 milhões de cidadãos. Então, o percentual feminino é maior, o que indicia não só uma capacidade ativa maior, como uma capacidade passiva de serem eleitas também. Já eleitores transexuais ou travestis que optaram pelo nome social pela primeira vez este ano chegaram a 6.280. Os eleitores com faixa etária entre 45 e 59 anos são a maioria do eleitorado. Já os jovens, entre 16 e 17 anos, correspondem a menos de 1% do eleitorado.
enquanto a parcela acima dos 70 anos teve um aumento de 11,12% em relação a 2014. Os eleitores com alguma deficiência ou mobilidade reduzida atingem a marca de 940.613 eleitores. Nós temos pessoas com deficiência, muitas cadeirantes, e que nós estabelecemos nesses nossos encontros, como regra geral, que as sessões eleitorais devem construir com a rapidez possível rampas de acesso e que essas sessões onde essas pessoas votam fiquem no primeiro piso, para facilitar exatamente o exercício de todas essas funções. O número de brasileiros identificados com a biometria chega a quase 74 milhões de eleitores, corresponde à metade do eleitorado. O maior colégio eleitoral é São Paulo, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar da retomada dos trabalhos do Judiciário. O Tribunal Superior do Trabalho também recomeçou hoje à tarde as atividades na Corte. A abertura foi realizada em sessão extraordinária. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, deu início à sessão de abertura do segundo semestre judiciário, saudando todos os ministros da Corte e desejando que este seja mais um semestre produtivo. A expectativa é positiva. Eu costumo dizer que a alegria desse recomeço, da abertura do semestre judiciário, é na mesma medida daquele que encerrou o semestre passado. Eu estou muito otimista, muito feliz, porque essa é a expectativa de todos nós. De acordo com a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal, de janeiro a junho deste ano, foram recebidos mais de 149 mil processos e julgados quase 166 mil casos. O presidente destacou ainda que instrumentos processuais, como o incidente de uniformização de jurisprudência, geram mais celeridade à Justiça do Trabalho, uma vez que permitem aplicar em diversos processos o julgamento de uma única tese. Nós temos um acervo muito grande, mas nós temos instrumentos processuais também modernos que vão nos dar uma possibilidade de avançar e manter essa produtividade, se não no mesmo patamar, mas quem sabe até superior. E você vai ver a seguir bandeira vermelha e energia mais cara. Em casa somos 4 pessoas e o consumo procura economizar, mas não adianta. O mês de agosto chegou e a conta de luz continua com a tarifa mais cara. É a bandeira vermelha nível 2, uma cobrança extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh de consumo. As hidrelétricas são a principal fonte de geração de energia no país. Época de seca significa reservatórios em baixa. E a conta de luz continua alta em agosto pelo 3º mês consecutivo. Soube pelos jornais, que vai continuar bem alto e a gente tem que se virar agora para pagar essa conta que está só aumentando cada dia mais. A bandeira vermelha nível 2 em vigor é a mais alta. Na conta de luz, gera uma cobrança extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh. Tá caro, ganha salário, tanta coisa para pagar. A conta está apertada no orçamento, disse o Emanuel. Ele está pagando entre R$ 180 e R$ 200 por mês. Em casa somos 4 pessoas e o consumo procura economizar, mas não adianta. Mas não tem jeito. O sistema de bandeira tarifária está previsto em resoluções da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, contra esse tipo de cobrança não cabe ação individual. Isso é um problema que atinge a coletividade de todos os consumidores de energia elétrica, Então, o que precisa acontecer? Se existir indício de prática abusiva de cobrança, quem tem legitimidade para questionar isso é o Ministério Público. Então, o que o Ministério Público faz? Ele pode fazer através de uma iniciativa popular, da pessoa pedir que o Ministério Público investigue, ou de autonomia do próprio Ministério Público. O melhor jeito é economizar. Cabe em geladeira toda hora, Chuveiro menos possível. Passar roupa uma vez por semana. Quando não está assistindo, desliga a televisão. E quando não está
no local, desliga a luz também. A máquina liga uma vez por semana. Aspirador 3 vezes por semana, porque tem uma gatinha. E lâmpada a gente só acende mesmo no lugar que está. Dona Nair colocou as medidas em prática e conseguiu baixar o valor da conta. Tudo, eu economizo tudo. Achei de 150 para 60. Amamentar é um ato de amor. São inúmeras as campanhas que incentivam essa prática, que faz tanto bem para o bebê como para a mãe. Verdade, Érica. A amamentação fortalece o sistema imunológico e ajuda no crescimento e desenvolvimento da criança e também evita doenças maternas. E nessa semana, o aleitamento é o destaque. Camila diz que é um ato de amor. O pequeno Enzo, que completou 1 mês, tem ganhado peso desde que nasceu. Segundo os médicos, está forte e saudável. A mãe não tem dúvida que o leite materno está ajudando no crescimento do bebê. Só quero amamentar mesmo. Amamentar para ele crescer forte, igual ele está engordando bem, está pegando muito peso, mama bem. De hoje até o dia 7 de agosto vai ocorrer a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A ideia é conscientizar as mães de que a amamentação, feita até 1 hora depois do parto, protege o bebê de infecções e reduz a mortalidade infantil em até 13%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Também previne alergias, anemias e infecções respiratórias. Apesar dos benefícios, os números ainda são baixos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, no ano passado, apenas 38% dos bebês foram alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida e somente 32% continuaram sendo amamentados até os 2 anos de idade. Segundo a OMS, se todos os bebês do mundo recebessem leite materno, seria possível salvar a vida de 820 mil crianças de até 5 anos de idade todos os anos. Geile sabe da importância da amamentação e até os 6 meses, João Lucas não vai receber outro tipo de alimento. Vale muito a pena. A criança nasce forte, tem muita imunidade e se torna bem resistente a tudo, né? A Semana Mundial do Aleitamento Materno começou em 1992 e desde então o número de mães que passaram a amamentar os bebês tem crescido e as doações de leite também. É importante as mulheres também se conscientizarem que é suficiente para o bebê, que tem todos os nutrientes que o bebê precisa, que tem a água que o bebê precisa, né? Então é extremamente importante isso. Então neste mês dedicado à amamentação, na Semana Mundial do Aleitamento Materno, a gente faz isso, a conscientização, coloca na boca de todo mundo a amamentação. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que vai trazer as novidades de hoje para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro falando de uma decisão de Santa Catarina. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, determinou que os colégios filiados ao Sindicato das Escolas Particulares do Estado garantam a adoção do nome social dos alunos. Nome social, para quem não sabe, é o nome pelo qual a pessoa prefere ser chamada de acordo com a identidade de gênero. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu no STF a manutenção da Justiça do Paraná como competente para julgar o ex-presidente Lula no caso das reformas no sítio de Atibaia. Ele é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. Lula pede que o processo seja enviado à seção judiciária de São Paulo. Para a PGR, a ação penal deve ficar na 13ª Vara Federal de Curitiba por causa da ligação com a Operação Lava Jato. E por falar em Lava Jato, o juiz Sérgio Moro retomou os interrogatórios da operação na próxima sexta-feira. Há 16 processos em andamento e 7 prontos aguardando sentença. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, estão entre os réus que devem ser ouvidos pelo juiz. E o giro fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.